Gênesis 27. E aconteceu que, quando Isaque era velho e seus olhos estavam escuros, de modo que ele não podia ver, ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. E ele lhe disse: Eis que eu estou aqui. E ele disse: Eis que agora eu estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, portanto, rogo-te, toma as tuas armas, tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e traze-me alguma caça, e faze-me uma carne saborosa, tal como eu gosto, e traze-a para mim, para que eu possa comer, para que a minha alma te abençoe, antes que eu morra. E Rebeca ouviu quando Isaque falou com Esaú, seu filho, e Esaú foi ao campo para caçar alguma caça e trazê-la. E Rebeca falou a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que eu ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me uma caça e faz-me uma carne saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes da minha morte. Agora, portanto, meu filho, obedece a minha voz de acordo com o que eu te ordenar. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá das cabras 2 bons cabritos. E eu farei deles uma carne saborosa para teu pai, tal como ele gosta. E tu a levarás a teu pai, para que ele coma e para que ele te abençoe antes da sua morte. E Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é um homem peludo, e eu sou um homem liso. Se porventura meu pai me tocar, eu lhe parecerei como um enganador, e eu terei maldição sobre mim, e não bênção. E sua mãe lhe disse: Sobre mim esteja a maldição, meu filho. Somente obedece a minha voz, e vai, e traze-nos. E ele foi e buscou, e os trouxe a sua mãe. E sua mãe fez uma carne saborosa, tal como seu pai gostava. E Rebeca tomou os melhores vestidos de Esaú e seu filho mais velho, que estavam com ela na casa, e as colocou sobre Jacó, seu filho mais novo. E ela colocou as peles dos cabritos sobre as mãos dele e sobre a lisura do seu pescoço. E ela deu a carne saborosa e o pão que ela havia preparado na mão de seu filho Jacó. E ela deu a carne saborosa e o pão que ela havia preparado na mão de seu filho Jacó. E ele foi a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Aqui estou. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Eu fiz de acordo como tu me ordenaste. Levanta-te, rogo-te, senta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. E Isaque disse a seu filho: Como é que tu a achaste tão rapidamente, meu filho? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a trouxe a mim. E Isaque disse a Jacó: Aproxima-te, rogo-te, para que eu possa sentir-te, meu filho, se tu és verdadeiramente o meu filho Esaú ou não. E Jacó se aproximou de Isaque, seu pai, e ele o sentiu e disse: A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. E ele não o discerniu, porque suas mãos eram peludas, como as mãos de seu irmão Esaú. Então ele o abençoou. E ele disse: És tu verdadeiramente meu filho Esaú? E ele disse: Eu sou. E ele disse: Traze-a para perto de mim, e eu comerei da caça de meu filho, para que a minha alma possa te abençoar. E ele a trouxe para perto dele, e ele comeu. E lhe trouxe vinho, e ele bebeu. E seu pai Isaque lhe disse: Aproxima-te agora e beija-me, meu filho. E ele se aproximou e o beijou. E ele cheirava o cheiro das suas vestes, e o abençoou. E disse: Vê, o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Por isso Deus te dê do orvalho do céu e da gordura da terra, e abundância de trigo e vinho, que povos te sirvam e nações se curvem a ti. Sê, Senhor, sobre teus irmãos, e que os filhos de tua mãe se curvem a ti. Maldito seja todo o que te amaldiçoar, e bendito seja o que te abençoar. E aconteceu que, assim que Isaque havia acabado de abençoar Jacó, e Jacó havia acabado de sair da presença de Isaque, seu pai, Esaú, seu irmão, veio de sua caça. E ele também havia feito uma carne saborosa e a trouxe para o seu pai. E disse a seu pai: Levanta-te, meu pai, e coma da caça de seu filho, para que a tua alma me abençoe. E Isaque, seu pai, lhe disse: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, teu primogênito Esaú. E Isaque estremeceu excessivamente e disse: Quem? Onde está aquele que tomou a caça e a trouxe a mim, e eu comi de tudo antes que tu vires e o abençoei? Sim,
e ele será abençoado. E quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, ele chorou com grande e amargo clamor, e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, ó meu pai. E ele disse: Teu irmão veio com sutileza e tomou a tua bênção. E ele disse: Não é o seu nome com razão chamado Jacó? Pois ele me suplantou 2 vezes. Ele tomou a minha primogenitura, e eis que agora tomou a minha bênção. E ele disse: Tu não reservaste uma bênção para mim? E Isaque respondeu a Esaú: Eis que eu fiz dele teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos, e com trigo e vinho o sustentei. E o que farei agora a ti, meu filho? E Esaú disse a seu pai: Tem somente uma bênção, meu pai. Abençoa-me a mim também, ó meu pai. E Esaú levantou sua voz e chorou. E Isaque, seu pai, respondeu e lhe disse: Eis que a tua habitação será da gordura da terra e do orvalho de cima do céu. E por tua espada viverás e servirás ao teu irmão. E acontecerá que, quando tiveres domínio, quebrarás o seu jugo do teu pescoço. E Esaú odiou Jacó por causa da bênção com que seu pai o abençoou. E Esaú disse em seu coração: Os dias de luto pelo meu pai estão próximos. Então eu matarei o meu irmão Jacó. E essas palavras de Esaú, seu filho mais velho, foram relatadas a Rebeca. E ela enviou e chamou Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Eis que teu irmão Esaú, no tocante a ti, está se confortando, propondo matar-te. Por isso agora, meu filho, obedece a minha voz e levanta-te. Foge para Labão, meu irmão, em Harã, e fica com ele alguns dias, até que a fúria de teu irmão passe, até que a ira de teu irmão se afaste de ti, e ele esqueça aquilo que tu fizeste a ele. E então enviarei para te buscar de lá, porque ficaria eu privada de ambos em um só dia. E Rebeca disse a Isaque: Eu estou cansada da vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar uma mulher das filhas de Et, como estas que são as filhas da terra, que bem a vida me fará. Gênesis 28. E Isaque chamou Jacó e o abençoou e ordenou-lhe, dizendo: Não tomarás mulher das filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma mulher para ti dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. E o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutífero e te multiplique para que tu possas ser uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que herdes a terra em que és estrangeiro, que Deus deu a Abraão. E Isaque enviou Jacó, e ele foi a Padã Arã até Labão, filho de Betuel, o sírio, o irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Quando Esaú viu que Isaque havia abençoado Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar uma mulher de lá, e que, quando ele o abençoou, lhe deu uma ordem dizendo: Tu não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e que Jacó obedeceu ao seu pai e à sua mãe e foi para Padã Arã, Esaú, vendo que as filhas de Canaã não agradavam a Isaque, seu pai, então foi Esaú a Ismael e tomou para ser sua esposa, além das mulheres que ele tinha, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. E Jacó saiu de Berseba e foi em direção a Harã. E ele chegou a um certo lugar e ali ficou a noite toda, porque o sol estava posto, e ele tomou umas pedras daquele lugar e as colocou como seu travesseiro, e se deitou naquele lugar para dormir. E ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em pé acima dela, e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado darei a ti e a tua semente, e tua semente será como o pó da terra. E tu serás espalhado para o ocidente e para o oriente, e para o norte e para o sul. E em ti e em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. E eis que eu estou contigo, e te guardarei em todos os lugares aos quais te fores. E te trarei novamente a esta terra, pois eu não te deixarei até que eu tenha feito aquilo que eu tenho falado. E Jacó despertou de seu sono e disse: Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E ele estava temoroso e disse: Quão terrível é este lugar!
Este não é outro senão a casa de Deus, e este é o portão do céu. E Jacó levantou-se cedo de manhã e tomou a pedra que tinha posto como seu travesseiro e a colocou como um pilar, e derramou óleo no topo dela. E ele chamou o nome daquele lugar Betel. Mas no começo o nome daquela cidade era chamado de Luz. E Jacó jurou um juramento, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar neste caminho em que eu vou, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu torne novamente a casa de meu pai em paz, então que o Senhor seja o meu Deus, e esta pedra que tenho posto como um pilar será a casa de Deus. E de tudo que tu me deres, eu certamente te darei o dízimo. Gênesis 29. Então Jacó seguiu na sua jornada e veio à terra do povo do Oriente. E ele olhou, e eis um poço no campo, e eis que ali havia 3 rebanhos de ovelhas deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e uma grande pedra estava sobre a boca do poço. E ali estavam reunidos todos os rebanhos, e removiam a pedra da boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e colocavam a pedra no lugar novamente sobre a boca do poço. E Jacó lhes disse: Meus irmãos, de onde sois? E eles disseram: Nós somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis Labão, filho de Naor? E eles disseram: Nós o conhecemos. E ele lhes disse: Ele está bem? E eles disseram: Ele está bem. E eis que Raquel, sua filha, está vindo com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é pleno dia, e nem é tempo de reunir o gado. Dai de beber às ovelhas e de alimentá-las. E eles disseram: Não podemos até que todos os rebanhos sejam reunidos e até que eles removam a pedra da boca do poço. Então damos de beber às ovelhas. E enquanto ele ainda falava com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porquanto ela as guardava. E aconteceu que, quando Jacó viu Raquel, a irmã, a filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, Jacó se aproximou e removeu a pedra da boca do poço. E deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou Raquel, e levantando a voz chorou. E Jacó contou a Raquel que ele era irmão do pai dela, e que ele era filho de Rebeca. E ela correu e contou a seu pai. E aconteceu que, quando Labão ouviu as notícias de Jacó, filho de sua irmã, ele correu para encontrá-lo e o abraçou e o beijou e o trouxe para a sua casa. E ele contou a Labão todas estas coisas. E Labão lhe disse: Certamente tu és meu osso e minha carne. E ficou com ele por um período de 1 mês. E Labão disse a Jacó: Porque tu és meu irmão, deverias, portanto, servir-me por nada? Diz-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o nome da mais nova era Raquel. Lia era de olhos ternos, mas Raquel era formosa e bem favorecida. E Jacó amou Raquel e disse: Eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. E Labão disse: É melhor que eu a dê a ti do que dá-la a outro homem. Habita comigo. E Jacó serviu 7 anos por Raquel, e estes lhe pareciam apenas poucos dias. Por causa do amor que ele tinha por ela. E Jacó disse a Labão: Dá-me minha esposa, pois os meus dias se cumpriram para que eu entre a ela. E Labão reuniu todos os homens do lugar e fez um banquete. E aconteceu que, à tarde, ele tomou Lia, sua filha, e a levou a ele, e ele entrou nela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Lia, sua filha. E aconteceu que, de manhã, eis que ela era Lia. E ele disse a Labão: O que é isto que tu me fizeste? Eu não te servi por Raquel? Por que então me enganaste? E Labão disse: Não se deve fazer assim na nossa terra, dar a mais nova antes da primogênita. Cumpre a semana dela, e nós te daremos também esta pelo serviço com que tu servirás comigo ainda outros 7 anos. E assim Jacó fez, e cumpriu a semana dela, e ele lhe deu também por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E ele entrou também em Raquel.
E ele também amou Raquel mais do que Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. E quando o Senhor viu que Lia era odiada, meu Deus, odiada, ele abriu seu ventre, mas Raquel era estéril. E Lia concebeu e gerou um filho, e ela chamou seu nome de Ruben, pois ela disse: certamente o Senhor olhou para a minha aflição, por isso agora o meu marido me amará. E ela concebeu outra vez e gerou um filho, e disse: porque o Senhor ouviu que eu era odiada, por isso ele me deu também este filho. E ela chamou o seu nome Simeão. E ela concebeu outra vez e gerou um filho, e disse: agora, desta vez o meu marido se juntará a mim, porque lhe gerei 3 filhos. Por isso seu nome foi chamado Levi. E ela concebeu outra vez e gerou um filho. E ela disse: agora eu louvarei ao Senhor. Por isso ela chamou o seu nome Judá. E parou de gerar. Gênesis 30. E vendo Raquel que não gerava filhos a Jacó, Raquel teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos ou eu morrerei. E se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, e ele disse: estou eu no lugar de Deus, que de ti reteve o fruto do útero? E ela disse: eis aí minha serva Bila, entra nela e ela gerará sobre os meus joelhos, para que eu também possa ter filhos por meio dela. E ela deu sua serva Bila a ele por mulher, e Jacó entrou nela, e Bila concebeu e gerou um filho a Jacó. E Raquel disse: Deus me julgou e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso ela chamou o seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu novamente e gerou um segundo filho a Jacó. E Raquel disse: com grandes lutas eu tenho lutado com minha irmã, e eu prevaleci. E ela chamou o seu nome Naftali. Vendo Lia que ela tinha parado de gerar, ela tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Lia, gerou um filho a Jacó. E Lia disse: vem uma tropa. E ela chamou o seu nome Gade. E Zilpa, serva de Lia, gerou a Jacó um segundo filho. E Lia disse: eu sou feliz, pois as filhas me chamarão abençoada. E ela chamou o seu nome Azer. E Ruben foi nos dias da colheita de trigo e encontrou mandrágoras no campo e as trouxe a sua mãe Lia. Então Raquel disse a Lia: dá-me, rogo-te, das mandrágoras de teu filho. E ela lhe disse: seria pequena coisa que tomaste o meu marido? Agora tomarias também as mandrágoras de meu filho? E Raquel disse: ele poderá deitar-se contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. E Jacó veio do campo à tarde, e Lia foi ao seu encontro e disse: tu deves entrar a mim, porque certamente eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E ele se deitou com ela naquela noite. E Deus ouviu a Lia, e ela concebeu e gerou a Jacó o 5º filho. E Lia disse: Deus me deu meu pagamento, porque eu dei a minha serva a meu marido. E ela chamou seu nome Issacar. E Lia concebeu novamente e gerou a Jacó o 6º filho. E Lia disse: Deus me dotou com boa dádiva. Agora meu marido habitará comigo, porque lhe gerei 6 filhos. E ela chamou o seu nome Zebulon. E depois ela gerou uma filha e chamou o seu nome Diná. E Deus se lembrou de Raquel, e Deus a ouviu e abriu o seu útero. E ela concebeu e gerou um filho, e disse: Deus removeu a minha vergonha. E ela chamou o seu nome José, e disse: o Senhor me acrescentará outro filho. E aconteceu que, quando Raquel gerou José, Jacó disse a Labão: envia-me para que eu possa ir ao meu próprio lugar e à minha terra. Dá-me minhas mulheres e meus filhos, pelos quais eu te servi, e deixa-me ir, pois tu sabes o serviço que eu tenho feito a ti. E Labão lhe disse: peço-te, se encontrei favor aos teus olhos, fica, pois eu tenho aprendido por experiência que o Senhor me abençoou por sua causa. E ele disse: determina o teu salário e eu o darei. E ele lhe disse: tu sabes como eu te servi e como teu gado estava comigo, porque era pouco o que tinhas antes de minha vinda. E agora cresceu para uma multidão, e o Senhor te abençoou desde a minha vinda. E agora, quanto deverei prover também para a minha casa? E ele disse: o que eu te darei?
E Jacó disse: Tu não me darás nada. Se fizeres esta coisa por mim, eu alimentarei e guardarei teu rebanho novamente. Passarei todo o teu rebanho hoje, removendo dele todo o gado salpicado e malhado, e todos os marrons entre as ovelhas, e o salpicado e malhado entre as cabras, e de tais será o meu salário. Assim, a minha justiça responderá por mim no tempo vindouro. Quando vieres ver o meu salário diante de tua face, tudo o que não for salpicado ou malhado entre as cabras e marrom entre as ovelhas, isto será contado como furto comigo. E Labão disse: Eis que possa ser conforme a tua palavra. E ele separou naquele dia os bodes que eram listrados e malhados, e todas as cabras que eram salpicadas e malhadas, e tudo que tinha algum branco, e tudo o que era marrom entre as ovelhas, e os deu nas mãos de seus filhos. E ele estabeleceu 3 dias de jornada entre si e Jacó alimentava o restante dos rebanhos de Labão. E Jacó tomou para si varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, e fez aparecer o branco que estava nas varas, e colocou as varas que havia descascado diante dos rebanhos, nos coxos e nos bebedouros aonde os rebanhos vinham para beber, para que concebessem quando viessem para beber. E os rebanhos concebiam diante das varas e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. E Jacó separou os cordeiros e colocou as faces do rebanho para os listrados, e todo marrom no rebanho de Labão. E ele separou seus próprios rebanhos, e não os colocou entre o rebanho de Labão. E aconteceu que, quando o rebanho forte concebia, Jacó colocava as varas diante dos olhos do rebanho dos bebedouros, para que eles pudessem conceber entre as varas. Mas, quando o rebanho era fraco, ele não os colocava. Assim os fracos eram de Labão e os fortes de Jacó. E o homem cresceu grandemente e possuía muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Gênesis 31. E ele ouviu as palavras dos filhos de Labão, dizendo: Jacó tomou tudo que era de nosso pai, e do que era agora do nosso pai, ele obteve toda a sua glória. E Jacó viu o semblante de Labão, e eis que não era para com ele como antes. E o Senhor disse a Jacó: Volta à terra de teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. E Jacó enviou e chamou Raquel e Lia para o campo, para o seu rebanho, e lhes disse: Eu vejo o semblante do vosso pai, que não é para comigo como antes. Mas o Deus de meu pai tem estado comigo. E vós sabeis que, com todas as minhas forças, eu tenho servido ao vosso pai, e vosso pai me enganou, e mudou meu salário 10 vezes. Deus, porém, não lhe permitiu ferir-me. Se ele dizia: os salpicados serão teu salário, então todo o rebanho dava crias salpicadas. E se ele dizia: os listrados serão teu salário, então todo o rebanho dava crias listradas. Então Deus tomou o rebanho de vosso pai e o tem dado a mim. E aconteceu nesse tempo que o rebanho deu cria, e eu levantei meus olhos e vi em um sonho. E eis que os carneiros que montavam sobre o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus falou comigo em um sonho, dizendo: Jacó. E eu disse: aqui estou. E ele disse: levanta teus olhos agora e vê. Todos os carneiros que montam sobre o rebanho são listrados, salpicados e malhados. Pois eu tenho visto tudo o que Labão faz contigo. Eu sou o Deus de Betel, onde tu ungiste o pilar, e onde juraste em um juramento para mim. Agora levanta-te, vai-te desta terra e volta à terra de tua parentela. E Raquel e Lia responderam e lhe disseram: ainda há alguma porção de herança para nós na casa de nosso pai? Não somos por ele consideradas como estrangeiras, pois ele nos vendeu e devorou também o nosso dinheiro, porque toda a riqueza que Deus tomou de nosso pai é nossa, e de nossos filhos. Agora, então, tudo quanto Deus te disse, faze-o. Então Jacó se levantou e pôs teus filhos e mulheres sobre camelos, e ele levou todo o seu rebanho e todos os seus bens que havia obtido, o rebanho de sua possessão que havia obtido em Padã-Arã, para ir a Isaque seu pai, na terra de Canaã. E Labão foi tosquear suas ovelhas, e Raquel havia furtado as imagens que eram de seu pai.
E Jacó ocultou a Labão o sírio a notícia de sua partida. Assim ele fugiu com tudo o que tinha e se levantou e cruzou o rio, e pôs a sua face em direção ao monte Gileade. E ao terceiro dia foi declarado a Labão que Jacó havia fugido. E ele tomou seus irmãos consigo, e o perseguiu numa jornada de 7 dias, e eles o alcançaram no monte Gileade. E Deus veio a Labão o sírio em um sonho à noite, e lhe disse: Fique atento para que tu não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Então Labão alcançou Jacó. Ora, Jacó havia armado sua tenda no monte, e Labão com seus irmãos armaram no monte Gileade. E Labão disse a Jacó: O que fizeste para fugir às escondidas e conduzir minhas filhas como cativas à espada? Porque tu fugiste em segredo e escondeste de mim, e não me contaste para que eu pudesse te enviar com alegria e com cânticos, com tamboril e com harpas. E não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas. Agiste como um insensato ao fazer assim. Está no poder da minha mão te fazer mal, mas o Deus de teu pai falou comigo ontem à noite, dizendo: Fique atento para que tu não fales a Jacó, nem bem nem mal. E agora, se decidiste ir-te, pelo muito que anelas pela casa de teu pai, contudo, por que furtaste meus deuses? E Jacó respondeu e disse a Labão: Porque eu tive medo, pois eu disse: E se porventura tomasses à força tuas filhas de mim? Com quem encontrares os teus deuses, que este não viva. Diante de nossos irmãos discerne o que é teu comigo e toma-o a ti. Porque Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. E Labão foi à tenda de Jacó e à tenda de Lia e às tendas das 2 servas, mas não os encontrou. E ele saiu da tenda de Lia e entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia tomado as imagens e as tinha colocado na albarda de um camelo, e estava sentada sobre elas. E Labão buscou em toda a tenda, mas não as encontrou. E ela disse a seu pai: Não se aborreça o meu senhor, que não posso levantar-me perante ti, pois o costume das mulheres está sobre mim. E ele procurou, mas não encontrou as imagens. E Jacó irou-se e contendeu com Labão, e Jacó respondeu e disse a Labão: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? Que tão furiosamente me tens perseguido? Enquanto buscaste em todas as minhas coisas, o que achaste de todas as coisas da tua casa? Põe-no aqui diante de meus irmãos e teus irmãos, para que eles possam julgar entre nós dois. Estes 20 anos que eu tenho estado contigo, tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram suas crias, e eu não comi os carneiros do teu rebanho. O que foi despedaçado pelos animais eu não trouxe a ti, eu carreguei a perda disso. Da minha mão o requerias, se furtado de dia ou furtado de noite. Assim fui eu. Durante o dia a seca me consumia, e a geada de noite e o meu sono. Assim fui eu. Durante o dia a seca me consumia, e a geada de noite, e o meu sono fugia dos meus olhos. Assim eu estive 20 anos na tua casa. Eu te servi 14 anos pelas tuas filhas, e 6 anos pelo teu rebanho. E tu mudaste o meu salário 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, se o temor de Isaque não estivesse comigo, certamente tu me terias enviado embora vazio. Deus viu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. E Labão respondeu e disse a Jacó: Estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e esse rebanho é meu rebanho, e tudo o que tu vês é meu. E o que eu posso fazer hoje a essas minhas filhas e aos seus filhos que elas geraram? Portanto, vem agora e façamos um pacto, eu e tu, e que isto seja por testemunha entre mim e ti. E Jacó tomou uma pedra e a colocou por pilar. E Jacó disse a seus irmãos: Ajuntai pedras, e eles tomaram pedras e fizeram um montão. E eles comeram ali sobre o montão, e Labão o chamou Jegar-Saaduta. Mas Jacó o chamou Galeede. E Labão disse: Este montão é uma testemunha entre mim e ti neste dia. Por isso foi o nome dele chamado Galeede.
e Mispá, pois ele disse: O Senhor observe entre mim e ti, quando nos apartarmos um do outro. Se tu afligires minhas filhas, ou se tomares outras mulheres além de minhas filhas, nenhum homem está conosco. Vê, Deus é testemunha entre mim e ti. E Labão disse a Jacó: Vê este montão e olha para este pilar que tenho erigido entre mim e ti. Este montão seja testemunha e este pilar seja testemunha de que eu não passarei deste montão a ti, e que tu não passarás deste montão e deste pilar até mim para o mal. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do seu pai, julgue entre nós. E Jacó jurou pelo temor do seu pai Isaque. Então Jacó ofereceu sacrifício sobre o monte e chamou seus irmãos para comer pão. E eles comeram pão e ficaram a noite toda no monte. E cedo de manhã, Labão levantou-se e beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou. E Labão partiu e retornou ao seu lugar. Amém.